Sabe quando você não consegue sair de uma situação anterior, uma situação passada, algo que aconteceu com você, mas que não deu certo, seja um emprego que você que estava indo tudo bem, mas de repente aquilo ali não dá mais, não fluiu mais, ou um relacionamento onde você acha que estava tudo bem e de repente a pessoa decidiu terminar, decidiu ir embora e você sempre fica se questionando, né? Por que aconteceu isso? E você não consegue sair daquela situação, você sempre está olhando para trás. As coisas já aconteceram, o tempo já passou, os dias já são outros, mas você vira e mexe, fica olhando para aquela situação. E você sempre vem com aquele questionamento: ah, se eu fizesse dessa forma tinha dado certo. Ah, porque eu fiz dessa forma, então não deu certo. Ah, porque eu era assim, eu era assada e as coisas não fluíam, não deu certo por isso. Ah, se fosse uma nova chance ia ser tudo diferente. E você fica totalmente estagnado, sem visão futura. As coisas estão acontecendo. O tempo mudou, os dias mudaram, as coisas já estão diferentes, já estão progredindo de uma outra forma, mas você em si está sempre voltando àquela situação. E você está totalmente estagnada, paralisada. A sua vida ela não avança, ela simplesmente permanece num estado de que se fosse diferente. Então fica aí nesse vídeo porque ela vai mudar a sua visão. O que eu vou falar aqui vai mudar a sua visão se você entender, se você colocar em prática. Quando eu já fui essa pessoa que muitas vezes eu era uma pessoa muito apegada, né? Eu era muito apegada às coisas, aquilo que eu começava a fazer eu tinha que terminar, e se eu terminasse eu tinha que permanecer do meu jeito. E se as coisas não dessem certo do meu jeito, eu achava que o problema era meu, que não deu certo porque eu fiz dessa forma, porque eu agi errado, e porque tinha que ser daquele jeito, e porque não foi do jeito que eu achei que deveria ser. Eu sempre estava voltando ao lugar onde a porta já havia se fechado. Mas quando eu entendi que a palavra de Deus diz: Deus é aquele que abre portas e que fecha portas. Independente se as portas que Deus fecha, ao nosso ver, era uma porta boa, era algo que estava fluindo, era algo que estava dando certo. Só que quando eu entendi que Deus vê como ninguém vê, Deus escuta as conversas que você não ouve, Deus vê aquilo que você não consegue ver, Deus ele está atento 24 horas por dia na minha vida e na sua vida. Então, por mais que uma situação que você esteja, que estava passando, que você tinha como garantida, como certa, como boa, como algo que iria fluir, sabe, na sua vida, mas essa porta foi fechada, entenda, a porta que Deus fecha, ninguém abre. E não sou eu que estou dizendo. A palavra de Deus diz: a porta que ele fecha, ninguém abre. E a porta que ele abre, ninguém fecha. Só se ele quiser, de alguma forma, que se feche para que você entre por outra porta maior. E ele vai agir. Independente do que você acha, do que você pensa, do que você sinta, ele vai agir. E muitas vezes, portas nas nossas vidas, elas são fechadas. Mas são fechadas por quê? Porque a gente não merece, porque a gente não é digna de entrar por aquela porta, a gente não é digna de permanecer naquela porta. Não. Mas é porque Deus é um Deus de movimento, é um Deus de crescimento, é um Deus que está sempre à frente, é um Deus que Ele já escreveu a tua história. Então a gente precisa confiar nisso. Mas muitas vezes a gente está tão fissurado naquilo que era bom aos nossos olhos, onde a gente estava apegado àquilo, que a gente não quer ver. A gente não quer ver, a gente quer simplesmente fechar os olhos. Mas eu quero aquilo que eu tinha. Eu quero permanecer naquela porta que eu estava, porque era boa, era confortável, estava dando tudo certo.
Porque em si, o nosso cérebro entende que o novo é desconfortável. E por isso que a gente sente muita, sabe, aquela sensação de incômodo, de nervoso, de ansiedade, porque Deus está te chamando para o novo. E a gente, quando é tirado de um lugar onde a gente permanecia, onde a gente tinha apego e passa para o novo, isso nos incomoda. Só que não é simplesmente você sair dali do velho para o novo. Existe essa fase onde muitas pessoas elas tendem a olhar para trás. Você lembra da mulher de Ló? A palavra diz que Deus mandou ela seguir junto com Ló e suas filhas e que não olhasse para trás. Mas ela estava tão apegada àquilo que ela estava vivendo que ela não resistiu e ela olhou para trás. E ela ficou paralisada naquilo ali. E ela não conseguiu desfrutar daquilo que estava adiante dela, que era uma nova porta aberta. E muitas vezes nós somos a mulher de Ló, onde Deus já nos tirou, Deus já fechou a porta, Deus já trancou e nós estamos tentando forçar aquela porta. Porque a gente acha que aquela porta é a melhor porta, é a única porta que tem pra gente. E Deus está te dizendo, eu já tranquei, porque eu tenho um novo lugar, uma nova porta, um novo tempo para você. E a gente permanece ali. Mas você precisa entender, como eu já falei, que Deus é um Deus que Ele vê todas as coisas. E Deus é um Deus de crescimento. E muitas vezes você estava ali naquela porta, o que você tinha que fazer ali, o que tinha que acontecer ali, já aconteceu. O que você tinha que doar ali, você já doou. O que você tinha de aprender, de receber ali naquela porta, você já aprendeu, você já recebeu. Então Deus está te colocando para que você caminhe, evolua, cresça, saia daquele lugar, porque aquele lugar ali já está pequeno para você. E a gente quer se manter naquele lugar pequeno. E muitas vezes aquele lugar, ele deixou de ser bom, ele está causando incômodo na gente, ele está nos diminuindo, ele está fazendo com que a gente se diminua, né, para poder permanecer ali. E Deus está dizendo, esse lugar não pertence mais a você. E a gente permanece ali, dias, meses, anos, e as coisas estão ali. Entenda que quando Deus te tira de uma porta, Ele tranca, Ele fecha, você não vai conseguir abrir. Você vai insistir, você vai tentar arrombar, você vai chamar alguém para abrir aquela porta e aquela porta ela não vai se abrir. Porque o seu lugar não é mais aquele. Entenda, as coisas vão desmoronar, as coisas não vão dar certo, para que você saia daquele lugar imediatamente. Porque enquanto você não sair, enquanto você não olhar para frente, enquanto você não decidir fechar a sua porta dentro de você, Deus fechou a porta. Mas você precisa fechar ela dentro de você, aqui. Para que você consiga ver as coisas novas que Deus está fazendo. Muitas vezes aquela porta ali que você estava era um ensinamento para você. Era alguém que precisava te ensinar alguma coisa. Era uma situação onde você precisava aprender a lidar com aquilo ali. Era temporário. Era temporário. Entenda, as coisas são temporárias. Nós fomos ensinadas que a gente precisa entrar por uma porta e permanecer o resto da nossa vida naquela porta ali. Sem evoluir, sem crescer, simplesmente fazendo as mesmas coisas do mesmo jeito. E a gente precisa entender que Deus está fazendo coisas novas todos os dias. E a porta que Ele fecha, você não vai conseguir abrir. Ou você fecha a sua porta dentro de você, porque Deus já fechou ali e você não vai abrir, ou você vai permanecer olhando para trás. Você não vai conseguir evoluir. Você não vai conseguir viver as maravilhas que Deus tem para você. E se essa palavra é para você hoje, se você está olhando para trás, se foi algo que já acabou, seja um relacionamento, seja uma situação, seja um trabalho, seja uma amizade, onde Deus já tirou de você e você tenta voltar, você simplesmente vai estar se colocando num lugar de derrota. Porque quando você não quer crescer e você estagna, você está se derrotando.
Você está reprimindo a evolução que Deus tem para você. Muitas vezes Deus tirou a amizade. E muitas vezes você sente que aquilo ali não dava mais para você, mas você está tão apegada, tão acostumada a viver sempre no comodismo, no mesmismo, nas mesmas coisas, que é cômodo, tá tudo acomodado ali, tá tudo bonzinho, você não quer o novo, você quer permanecer naquele lugar, porque o novo dá trabalho. Só que com o novo você vai viver coisas extraordinárias que Deus tem para você. E a nossa vida é evolução, gente. A gente cresce, a gente nasce, cresce. A gente vai mudando, a gente vai evoluindo. Coisas que eram, vamos dizer assim, novas há um ano atrás, hoje já está ultrapassado. Já existe coisas mais novas, mais elaboradas, né? Na atualidade, no hoje. E você se prende a uma situação, então eu tô aqui para dizer para você, experimenta olhar o novo de Deus, experimenta fechar essa porta. E se for uma porta que você acha que poderia dar certo, Deus pode fechá-la temporariamente. Você pode não estar, você pode não estar preparado, não estava preparado para aquela porta ali. Você precisa se preparar. E no momento certo, Deus vai abrir a porta para você. Como ele abriu uma porta nova, no momento certo ele vai abrir a porta para você. Deus não é um Deus injusto, não é um Deus ruim, não é um Deus mau, como muitos colocam Deus como aquele que é vingador, né? Mas ele não é assim. Deus é bom em todo tempo ele é maravilhoso. E ele quer que você cresça, apareça, ele quer fazer de você um homem e uma mulher sobrenatural. Você tem aí dentro de você talentos, dons que eles precisam ser explorados. E muitas vezes o lugar que você estava, eles calavam esses dons dentro de você. Você nunca, pense, você nunca ia conseguir ver o dom que tem dentro de você, que tinha dentro de você, se você permanecesse ali naquele lugar. Eu tenho certeza que muitas vezes você se prendeu a lugares, coisas e pessoas onde você se sentia reprimida, onde você se sentia incomodada. Você sabia que você tinha algo mais dentro de você, mas você não sabia, você não conseguia entender o que era. E quando você saiu dali daquele lugar, parece que a sua visão ela se abriu. Parece que você começou a enxergar as coisas com outros óculos, com a outra ótica que você hoje consegue ver de forma sobrenatural. Então você precisa largar o velho para que o novo chegue. Não tem como você segurar o velho e abraçar o novo. Você precisa largar o velho e segurar o novo, porque o novo ele vai exigir de você o quê? Tempo, dedicação, mente livre, coragem e fortaleza. Nunca você vai conseguir segurar o velho e abraçar o novo. Você precisa liberar um. Se você quer permanecer neste mesmo lugar, você é livre. Mas se você quiser avançar, Deus está fazendo coisas novas diante de você. Observe. Observe, não se prenda. Observe. Deus quer que você cresça, que você evolua. E Deus, ele fez o filho dele, eu, você, com muito dom, muita graça, muito brilho, coisas novas. Tem coisas aí dentro de você que elas são necessárias que saiam de dentro de você e alcance outras pessoas. Sabe que tem outras pessoas esperando que você fale, que você escreva, que você faça, que você se empenhe. E você simplesmente está calada, acomodada, voltando só pro velho. Acorda,
Lembre-se da mulher de Ló. Ela perdeu de viver aquilo que Deus tinha para ela, porque ela estava sempre olhando, ela estava apegada, o coração dela estava no passado. Ela caminhou, né, alguns metros para alcançar, né, mas ela voltou, ela olhou para trás, o coração dela estava ali no passado e ela não conseguia evoluir. E quando você age assim, você fica presa. Você pode até não querer, mas você está presa de alguma forma. E você precisa hoje decidir. Eu decido, eu vou me dar uma chance. Eu vou parar de olhar para o passado, daquilo que me machucou, daquilo que eu achava que era bom, daquilo que eu achava que era compreensível, que era cômodo, daquilo que eu achava que eu só tinha só aquilo. Entende? Que só aquilo era para mim. Que só aquilo enchia os meus olhos, que só aquilo estava ao meu alcance, que só aquilo que eu poderia fazer, que eu não tenho mais condições, eu não posso fazer além disso. Você tem muito mais. Dentro de você existe uma força que você nem imagina, mas essa força, ela só vai ser ativada em você quando você decidir caminhar à frente e deixar o velho para trás. Se colocar diante da porta que Deus está abrindo para você. Feche essa porta hoje. Diga assim, ó, eu tô te fechando hoje. A minha mente agora está indo para o meu futuro, para algo maior. Eu confio em Deus, confio no que Ele tem para mim. A palavra de Deus diz que aqueles que olharam para Ele jamais foram envergonhados. O que isso quer dizer? Que todas as vezes que você está numa situação onde você precisa escolher para onde seguir, e quando você imediatamente escolhe olhar para Ele, para as promessas dEle, aquilo que Ele tem para você, pode ter certeza, você não vai ser envergonhado, nem envergonhada de jeito nenhum. Você precisa só seguir. Então feche essa porta hoje, porque Deus tem uma porta maior para você. Não se apega não. Não se apega não, porque cada vez que você se apega à porta do passado, você perde de viver um futuro brilhante que Deus tem para você. E Ele tem para você, pode ter certeza disso. Independente da circunstância, da situação, de quem você é, de onde você veio, que cor, que classe social você é. Deus tem uma porta nova para você. Tá certo? Gente, esse é o nosso vídeo de hoje. Eu espero que eu tenha agregado muito para vocês. Isso aqui, ó, tava dentro da minha alma, guardado aqui. E aí eu precisei falar sobre isso. Então receba como a palavra de Deus hoje para você e avance. Beijo, até o próximo vídeo.